Muito boa tarde, meus caros irmãos, amigos, rogando sempre a nossa Mãe Santíssima a sua bênção, pela oportunidade que ela nos concede de podermos levar este trabalho e oferecer aos irmãos que ele é destinado. É um trabalho de um assunto, de uma certa maneira, muito triste, mas necessário. E durante o transcorrer, os amigos haverão de concordar. Agradecendo a atenção de todos, que Nossa Senhora abençoe e proteja a cada um dos nossos companheiros. O título do nosso trabalho de hoje: Suicídio, filho predileto da obsessão. A Revista Internacional de Espiritismo traz uma publicação no mês de setembro de 1999, página 359, de Matão, São Paulo, com o título Da Influenciação à Obsessão, Efeitos da Obsessão, do companheiro Valdemir Bezerra de Almeida. Diz ele, abre aspas, os problemas que acometem uma pessoa obsidiada são bastante complexos e dolorosos. Sua mente fica aprisionada nos emaranhados fluídicos do seu algoz. Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão, Desobsessão, página 55, descreve magistralmente essa dor. Abre aspas. Se tenta agir, gritar, reagir, não tem forças. Não comanda mais o seu próprio comportamento e vê-se perdida no cipoal de ideias enlouquecedoras que sabe não serem suas, mas às quais tem que obedecer, porque se sente dominada em todos os centros de registro. Fecha aspas. Na obsessão, os sintomas variam, mas as características se assemelham. Necessário, no entanto, um bom conhecimento do assunto e uma sólida experiência no contato com tipo de doença para identificá-la de imediato. Com propósitos didáticos, classificamos aqui os efeitos da obsessão por sua natureza. Efeitos de natureza psíquica são aqueles que se manifestam pelas alterações na personalidade do indivíduo. Embora o obsidiado aparentemente leve uma vida normal, todos aqueles que o conhecem percebem que ele já não é o mesmo. Isto porque passa por tormentos interiores que somente ele detecta, tais como a. Surgimento de ideias fixas torturantes, que lhe interrompem o curso dos pensamentos próprios, difíceis de afastar da mente. B. Domínio de sua vontade por outra vontade, estranha e invisível. C. Inquietação crescente, sem causa aparente. D. Excitação de desejos fortes além do habitual.
E. Aparecimento de indisposições agressivas contra alguém sem motivo patente. F. Emersão de impulsos adormecidos, mais ou menos inconscientes. G. Subjugação a um cansaço físico e mental, incapacitando-o para as realizações normais da profissão, do lazer e do aprendizado. H. Dificuldade de concentração para a boa leitura, oração e conversação elevada. I. Insegurança e medo infundados, chorando com facilidade. J. Mania de perseguição, acreditando-se injustiçado ou discriminado. Tais sintomas sugerem que a obsessão já está instalada. Nesse caso, o recomendável é tratar de recorrer à prece e pôr mãos à obra para a renovação da mente, com o auxílio da terapêutica espírita, sem, no entanto, dispensar os cuidados médicos. É muito comum encontrarmos casos de caráter misto, onde se conjugam obsessão e males físicos. Jamais desobrigar o portador da obsessão do socorro médico. A título de infalibilidade do tratamento espiritual, por ser contrário às orientações dos irmãos maiores. Efeitos de natureza física são os que a vítima dos algozes espirituais sente em seu organismo físico, nem sempre diagnosticáveis pela medicina materialista, são as enfermidades simulacros, das quais os espíritos nos falam que existem como resultado da atuação magnético-obsessiva. Pode-se afirmar, com base na literatura espírita, que todas as doenças catalogadas pela medicina são possíveis de se manifestarem no corpo físico do obsidiado, lesado pela longa sintonia com os obsessores ou pelo reflexo das lesões que eles trazem no perispírito em virtude da íntima sintonia com o obsidiado. O espírito Manuel Filomeno de Miranda ensina que a mente do obsidiado, controlada pela mente do obsessor, favorece a proliferação de bactérias patológicas, propiciando a degeneração celular do seu organismo em forma de cânceres, tuberculose, hanseníase e outras enfermidades. É muito comum que a doença dos aparelhos digestivo, respiratório e circulatório, bem como males da pele, principalmente as alergias, sejam curadas apenas com a fluidoterapia, passes e água magnetizada, sessões de desobsessão e a mudança de atitude do paciente perante a vida. Efeitos de natureza social são aquelas que levam o obsidiado a uma difícil vida de relação com os familiares, amigos e colegas de trabalho, consequência imediata dos tormentos interiores porque passa ocultamente. O obsessor também se vale daqueles que rodeiam o obsidiado
insuflando-lhes impaciência, antipatia e desconfiança, para tornar mais difícil a vida da sua vítima. Esta, por sua vez, depressiva, pessimista, angustiada e lamuriosa, afasta de si até mesmo aqueles com alto grau de solidariedade e de fraternidade, por se sentirem do seu estado doentio. Para o obsidiado, a vida em família passa a ser um transtorno, quando ela não tem por base a filosofia espírita e sua vivência. É lamentável que seus membros, na condição de cônjuges, filhos e irmãos, não entendendo o que se passa, não conhecendo a lei de causa e efeito que rege nossas vidas, não se apoiem mutuamente na busca de uma solução comum, já que todos estão envolvidos pela justiça divina naquele processo obsessivo. Uma família espírita que entende esse mecanismo favorece o restabelecimento de um dos seus membros vitimado pela obsessão de forma menos traumática e mais rápida, por admitir que, vinculados os espíritos no agrupamento familiar, pelas necessidades da evolução em reajustamentos recíprocos no problema da obsessão, os que acompanham o paciente estão fortemente ligados ao fator predominante, caso não hajam sido os responsáveis pelo insucesso do passado, agora convocados à cooperação no ajustamento das contas. Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco, no livro Grilhões Partidos. A Revista Internacional de Espiritismo, novembro de 1999, página 447 e 448, traz como título Suicídio, solução insolvável, de Rogério Coelho, Matão, São Paulo. Diz o Rogério Coelho, abre aspas, segundo informes dos espíritos superiores, muito diversas são as consequências do suicídio entre aqueles que optam por essa triste solução. Não há apenas determinadas, e em todos os casos, correspondem sempre às causas que produziram. A sorte, portanto, não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela que interromperam. O suicídio sempre caracteriza uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador, e muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se livrarem do problema atormentador, acrescentam mais sofrimentos em suas vidas, onerando de forma expressiva a economia espiritual com o peso desse gesto desvairado. Não é possível que Deus recompense um ato de covardia e um insulto que lhe fazem ao duvidarem de sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar
e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam, e muito menos a paz e a libertação. Enquanto não se ressarcirem perante as leis cósmicas, restabelecendo a ordem em tudo que foi desmantelado, tanto em si próprios como ao seu redor. A tudo isso ainda se acrescentarão as dores pelo remorso, as dores do remorso, pelo sofrimento causado nos seres queridos. São pungentes, dolorosos e terríveis os dramas dos suicidas, cujos calvários de dores testemunhamos, vez por outra, nas reuniões mediúnicas. Desculpa. Certa vez, manifestou-se um espírito que deu fim de forma cruenta à sua encarnação, cortou profundamente as artérias e morreu esvaindo-se em sangue. Seu relato é impressionante. Confessou em desespero, abre aspas, meu sangue não acaba, caminho sem cessar, e vou deixando atrás de mim um rastro de sangue. Quando, cansado, paro para dormir, acordo empapado em sangue. Outro espírito narrou: disparei o revólver contra o meu cérebro e vejo meus miolos espalhados no chão. Tento pegá-los para recolocá-los no lugar, mas o revólver volta a aparecer em minha mão. Ouço o terrível disparo milhares de vezes. Apareceu-nos numa reunião mediúnica um caso impressionante de um suicídio induzido pela fé cega. Na Idade Média, um sacerdote loteava pedaços no céu, vendia-os e induzia seus clientes ao suicídio para entrarem na posse de sua herança. Até hoje, o corretor dos bens celestes se vê às voltas com as perseguições daqueles que foram embaídos. Allan Kardec oferece-nos também o testemunho vivo e expressivo do desespero e do desapontamento de 10 suicidas, cuja leitura tem o condão de inibir quaisquer atitudes de quem pensa em atravessar essa porta enganosa. Segundo Joana de Ângeles, não apenas aqueles que se matam são suicidas, mas são os sexólatras inveterados, os viciados desse ou daquele teor, os que ingerem altas cargas de tensão, os que se envenenam com o ódio e se desgastam com as paixões deletérias, os glutões e ociosos, os que cultivam o pessimismo e as enfermidades imaginárias. Hoje em dia, são crescentes e assustadoras os números que compõem a estatística do índice de suicídios, principalmente entre jovens e de forma alarmante, atingindo a classe das crianças. O fato que causa perplexidade
é que até mesmo nas regiões que oferecem excelente qualidade de vida, o índice não cede. Segundo os estudiosos do assunto, a causa principal apontada como indutora do suicídio é a depressão, que os analistas do comportamento humano dizem que será, no futuro, a causa número 1 das doenças. E os sinais dessa realidade já despontou na magnitude dos índices das pesquisas. Os espíritos amigos estão sugerindo que nos lembremos dos suicidas, incluindo-os em nossas preces habituais para minorar-lhes as pungentes dores, colocando-os no rumo da regeneração. Atentemos nos oportunos comentários de Manuel Filomeno de Miranda, abre aspas, o suicídio é remanescente do primitivismo humano que permanece arrebanhando vítimas indefesas que lhes tombam nas intrincadas urdiduras. Decorrência da revolta espiritual do ser ante as circunstâncias dos acontecimentos e o estado d'alma que lhe parecem adversos, é a solução enganosa a que se deixam conduzir todos aqueles que preservam os seus conflitos e os fixam na área mental da insatisfação e do desespero sistemático. A ignorância propositada ou a reação consciente aos estatutos divinos que pessoa alguma, na chamada civilização odierna, pode ignorar, produzem a diferença pelos valores sublimes da vida, liberando o homem da responsabilidade e do dever de lutar, obstando-lhe a perseverança nos objetivos relevantes a que se deve entregar. Os instintos obsessivos, não disciplinados, explodem-lhe em rebelião indômita, em face do menor desgosto real ou imaginário, diante de qualquer insucesso natural em todos os empreendimentos, fazendo que seja estabelecida uma neurose depressiva de culpa ou de transferência, acusando-se e autopunindo-se ou responsabilizando os outros, a sociedade, assim se arrojando no poço fundo de autodestruição que apenas atinge o corpo. O suicídio é o terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todas as criaturas. Essa rigidez mental que resolve pela solução é doença complexa. Terapia profilática. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato no além-túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas. É método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio, sugerir-lhes dar-se
um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera a sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constituem terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, nos passes e no uso da água fluidificada. Complementa Joana de Ângeles. Recupera hoje o desperdício de ontem sem pensares jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Com o objetivo e a intenção de levar àqueles irmãos que desejam concretizar o suicídio, temos a obrigação de oferecer a eles a descrição possível de quem conhece o lugar para onde os suicidas vão após a consumação do terrível crime. Do livro Memórias de um Suicida, autora Ivone A. Pereira, publicado pela Federação Espírita Brasileira, página 15, 16, 17, 18 e 19, no ano de 1955, Rio de Janeiro, RJ. Cito essa descrição porque ninguém pode falar com maior autoridade do que quem já esteve lá. O Vale dos Suicidas. Precisamente no mês de janeiro de 1891, fora eu cedido com o meu aprisionamento em região do invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. E, ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas
mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e às correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificavam a organização física dos seus habitantes. Não havia ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça, era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível a rigor até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém de tantas emocionantes tradições, e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos, ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotava-se em suas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas no presídio de que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Poderia o précito ali detido contemplar uma faixa do céu azul, seguir, com o olhar enternecido, bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoada. Ele sonharia, quem sabe, lenido de amarguras, ao poético clarear do plenilúnio, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas que, lá no inatingível, acenaria para a sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. E depois, a primavera fecunda voltava. A primavera fecunda voltava, rejuvenescia as plantas para embalsamar com seus perfumes cariciosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seio amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. Mas na caverna, onde padeci o martírio que me surpreendeu no além do túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consola,
a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulsivo e incontrolável dos condenados que nunca se harmonizam, o assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do sábio mestre de Nazaré. A blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. O que há é o ranger de dente nas trevas exteriores de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno, na mais hedionda e dramática exposição, porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual, falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem, levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico-espirituais, por sequências sacrílegas do suicídio e provindas preferencialmente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes carentes do auxílio confortativo da prece. Aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida, que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do ouvido pelos despenhadeiros da morte. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real. É o que encontramos ao penetrar suas regiões, é vida. Vida intensa, a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a terra o é,
em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares, a servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos e colônias espirituais destinadas aos mesmos fins e que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas que fiz parte de sinistra falange detida, por efeito natural e lógico, nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes a veracidade do que aqui vai descrito. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente, exausto de assimilar Dante, terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o vate florentino é que conheceria o que o presente século sente dificuldade em aceitar. Não convidarei a crer, não os convidarei a crer. Não é assunto que se imponha crença simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar, podem investigar. Que o façam e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assaz interessantes para toda a espécie humana. O a que os convido, o que ardentemente desejo e para que tenho todo o interesse em pugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Eu rogo a Deus, Pai Todo-Poderoso, a nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa querida soberana, Mãe querida da nossa vida, que este humilde trabalho atinja o seu objetivo e que, se pelo menos um irmão se livrar do suicídio, este trabalho já terá valido a pena. Aqui encerro agradecendo a paciência de todos. O nosso muito obrigado é um pouco extenso, eu reconheço, mas são tantos ensinamentos que em pouco tempo é praticamente difícil de se transmitir. Sejam felizes. Nossa Senhora, que é responsável pelo Vale dos Suicidas, que acolhe e beneficia tantos irmãos que ali se encontram, haverá de interceder por todos aqueles que têm essa ideia sinistra na mente. Tudo começa com ideias negativas. Já falamos isso em outras obras, em outros vídeos.
O obsessor, ele não coloca a obsessão em ninguém. Ele não tem poderes para isso. O obsessor, ele aproveita as fraquezas, ele aproveita as brechas, ele aproveita as dificuldades, ele aproveita a energia negativa que a gente assimila e intensifica aquilo ali. E se deixar, a tendência é se agravar. Então, ele aproveita os nossos defeitos morais para que inicie um processo obsessivo. Ele não coloca a obsessão em quem quer que seja. Ele não pode e não tem poderes para isso. Sejam felizes, meus nobres irmãos. Deus queira, eu torço, apesar desse trabalho ser um trabalho muito simples, pelo menos que ele sirva de alerta para inúmeros irmãos, pessoas idosas, adultas, jovens e principalmente crianças. Passa na internet, na televisão, informações de que até pela internet se ensina jovens a cometerem um suicídio. A que ponto nós chegamos? Dias atrás, surgiu uma notícia de que um senhor, se eu não me engano, cientista, de 103 anos de idade, não precisava mais fazer isso, cometeu suicídio. Tudo isso é por falta do conhecimento. A doutrina espírita tem por obrigação tratar de assuntos insistentemente tão graves quanto esse. Suicídio, aborto, etc. Mas muitas casas espíritas, infelizmente, só dedicam 30 minutos de evangelho. 30 minutos. Quando é um evangelho bem explicado, bem fundamentado, tudo bem. Mas muitas vezes é aquele feijão com arroz que não resolve a vida de ninguém. Infelizmente. Com essa gama de conhecimento enorme que essa doutrina tem para nos oferecer. Mas a cada um, como disse o Cristo Jesus, segundo as suas obras. Sejam felizes, meus amigos. Nossa Senhora, inunde o vosso coração de luz. E não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de alcançar um dia. Sejam felizes e muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus. Até a próxima.